eu quero te contar um pouco sobre o Gauntlet Loop. Essa técnica tem 3 pilares principais. O primeiro é a tarefa, a meta, o resultado desejado, como por exemplo, naquele primeiro jogo, criar um jogo de tiro. Esse pode ser o resultado desejado. A segunda etapa é a metodologia, e aqui que entra tudo que a gente está falando de loops, de graphs. É a etapa que vai dizer o seguinte: você vai quebrar esse projeto em vários segmentos diferentes. Cada segmento vai ser executado por um subagente e um outro subagente separado desse primeiro vai ser responsável por verificar o trabalho do subagente que executa. Então, primeiro a gente vai quebrar esse projeto em muitas partes diferentes. Depois ele vai pegar cada uma dessas partes e criar um loop. Então, para cada etapa a gente vai ter um subagente que faz e o outro que verifica. E o terceiro pilar são os critérios de aceitação. A gente já falou aqui no canal de goal, né, de meta, de você dar um resultado desejado e deixar o agente trabalhar, mas aqui a gente está vendo uma coisa diferente, tá? Porque a gente está falando de critérios de aceitação de cada subagente que avalia o trabalho de cada outro subagente dentro desse trabalho que pode envolver centenas de subagentes ao mesmo tempo. Então a gente está falando de uma camada muito mais profunda do que simplesmente escrever um prompt dizendo não termine de trabalhar até que tudo esteja concluído ou até que o resultado esteja dentro dos critérios X, Y e Z. Não. Cada um dos subagentes que fazem a verificação, a avaliação, que julgam o trabalho dos outros, precisam atender a critérios de qualidade. E o critério do projeto original era interessantíssimo e ultra simples. Assim, simples, aquelas coisas no mundo da IA que você fala, cara, como pode ser tão fácil e como ninguém fez isso antes, né? É muito louco isso. Às vezes a gente se depara com umas coisas assim bestas, umas coisas assim que você fala, cara, isso é muito simples para ser verdade e é verdade. E o critério era que cada um dos subagentes, cada um dos verificadores, dos avaliadores, ficasse impressionado com o trabalho daquele subagente que estava executando a tarefa que estava sob sua supervisão. Então, olha a simplicidade. Se a gente tem 50 subagentes executando e 50 subagentes verificando, basta esses 50 que estão verificando estarem impressionados com o trabalho daqueles que estão reportando a eles, né? Cada um desses 50 vai estar ligado a um verificador. Esse verificador pode aprovar ou não, pode ficar impressionado ou não. Só quando ele estiver impressionado, esse ponto específico foi atendido. Então, 50 vezes você precisa de um resultado impressionante, mas em partes muito fragmentadas. Isso cria um nível de detalhe, um nível de preciosismo com cada parte do projeto muito maior. E uma outra coisa importante aqui é uma comparação com algo concreto. Então, no caso do jogo de tiro, era a comparação com jogos comerciais. E a gente já falou isso tantas vezes aqui no canal. Quando você tem uma etapa de verificação, o seu resultado melhora muito, independentemente do contexto. Só que olha o nível desse tipo de metodologia. A gente está falando de tarefas paralelas, dezenas, se não centenas, e cada trabalhador, cada subagente tem um supervisor direto olhando ali para o que ele está fazendo sem parar, e cada tarefa, por menor que seja, está sendo avaliada segundo critérios objetivos de qualidade. Nem todos são tão objetivos, na verdade, né? Eles nem precisam ser tão objetivos, esses critérios. Impressionar um subagente é uma coisa totalmente subjetiva, mas dentro da sua subjetividade tem ali um primor desejado, tem um esforço a mais, alguns tokens que vão ser mais requisitados pela etapa de verificação para que o trabalho seja verificado de maneira diligente.